3 de fevereiro. Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O advogado Marcos Tavares Leite analisando a lei que permite bloqueio de bens de contribuintes inscritos em dívida ativa. O professor Edmundo Medeiros orientando os empresários sobre uma importante questão relacionada ao Simples Nacional. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o candidato a Senado italiano, Fernando Mauro Treza, que falou sobre as eleições do parlamento na Itália. Fique conosco! Mais uma sanção política contra o contribuinte brasileiro. Ao criar, através de medida provisória, o Programa de Regularização Tributária Rural, foi colocado ali, previsto em 14 artigos, questões específicas sobre a regularização tributária rural. Acontece que agora, sancionada em 2018, a lei que fala sobre a regularidade tributária rural insere mais dezenas de artigos em questões totalmente distintas à sua origem e, entre elas, vale destacar uma autorização para que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional possa, no momento da inscrição em dívida ativa de qualquer questão tributária, ela possa, então, averbar eletronicamente e comunicar a órgãos de registro, procedendo a arresto, penhora e bloqueio dos bens dos contribuintes, independentemente de autorização judicial, de qualquer envolvimento do Poder Judiciário, antes de conceder o direito de defesa, portanto, a esse contribuinte. É mais uma sanção política, uma forma de coagir o contribuinte a pagar alguma coisa ou ter constrições, tomar procedimentos para não ter seus bens arrestados, penhorados ou bloqueados e poder continuar a exercer a sua atividade normalmente. Agora, há inclusive uma ação direta de inconstitucionalidade discutindo justamente essa inserção, que permite, portanto, o bloqueio de bens do contribuinte antes de lhe conceder o devido direito de defesa e o devido processo legal. Nós, do Simp, vamos continuar discutindo esses temas, vamos continuar acompanhando e gritando a favor do contribuinte sério, do empresário da micro e da pequena indústria que quer continuar gerando emprego e renda, mas também, sobretudo, vamos sempre estar atuando e gritando em defesa da Constituição e dos direitos dos cidadãos em geral. Esse é o nosso trabalho e é assim que será procedido. Semana passada, o professor Edmundo Medeiros comentou sobre o parcelamento das dívidas fiscais das empresas optantes pelo Simples Nacional. A nossa recomendação, portanto, é que os micro e pequenos empresários que pretendem aderir ao Simples Nacional, mas possuem débitos, que regularizem esses débitos dentro do parcelamento convencional do Simples Nacional, que permite que seja feita a divisão em até 60 parcelas. A expectativa é que o Congresso Nacional derrube o veto do presidente Michel Temer. Com isso, e finalmente, aberto o parcelamento especial para micro e pequenas empresas, essas poderão fazer a migração do parcelamento convencional de 60 parcelas para 180 meses. Hoje ele volta ao tema, explicando como o empresário pode migrar para uma nova modalidade de parcelamento. Acompanhe. Empresas que já possuem o parcelamento convencional de débitos do Simples em andamento devem, em razão da regra de que somente um parcelamento pode ser admitido, desistir deste parcelamento para então formular um novo parcelamento que inclua os débitos não incluídos neste parcelamento anterior. Repito, empresas que já possuem um parcelamento convencional em andamento devem desistir desse parcelamento para então poder formular um novo parcelamento que inclua débitos porventura não incluídos nesse parcelamento anterior. Empresas que optam pelo parcelamento convencional seguem a regra segundo a qual apenas um parcelamento convencional pode ser deferido por ano. Essa é a razão da necessidade de que se desista do parcelamento em andamento para que o novo parcelamento seja efetuado.
Um novo item da reforma trabalhista que entrou em vigor é o acordo extrajudicial entre empregador e empregado. O que é? Como funciona? O advogado Marcos Bernardini esclarece. Acompanhe. Existe hoje, então, o que nós chamamos de acordo extrajudicial, que é um acordo, efetivamente, que pode ser estabelecido entre o funcionário e a empresa, além do acordo para demissão, em que eu tenho ali uma diminuição do fundo de garantia, algumas coisas. Ainda assim, quando a empresa realmente quer mandar o funcionário embora, mas tem receio, não é, de não estar garantida daquilo que vai pagar e eventualmente o funcionário propor uma demanda trabalhista e ela ter que pagar então mais ou duas vezes aquilo que ela já pagou, é perfeitamente possível então hoje se estabelecer um acordo entre a empresa e o funcionário e esse acordo então ser levado até a Justiça do Trabalho para homologação. Não é? Era muito comum que isso acontecia anteriormente de forma ilegal, de forma irregular, a chamada na sociedade, na prática da casadinha, o que é vedado, o que é proibido pelo nosso sistema jurídico, né? Então não é possível, mas é possível hoje então fazer o acordo extrajudicial. Então, tanto a empresa quanto o funcionário, cada um deve ter um advogado distinto do outro, podem estabelecer então um acordo, finalizando então a relação entre as partes. Entrevista da semana. Hoje nós vamos falar sobre candidato ao Senado da Itália, eleito no Brasil. Você sabia disso? E o nosso entrevistado hoje é o Fernando Mauro Treza. É um prazer tê-lo conosco. Uma alegria, presidente Joseph Cury. Eu disse na abertura que você era candidato ao Senado na Itália. Isso mesmo. Fala um pouquinho a respeito. Como é que é a eleição, quando que ela se dá, quem vota, é o governo da Itália mesmo, porque a maioria das pessoas não conhece o o tema. fato. É verdade. Na realidade, a Itália reconhece os seus cidadãos all'estero, ou seja, no exterior, e a eles dá o direito de voto. E eles podem votar para deputados e senadores. Essa é uma legislação que passou a vigorar de 2006 em diante. E no Brasil nós temos inclusive uma PEC, um projeto de emenda constitucional do senador Cristóvão Buarque que trata do mesmo tema, dando aos brasileiros que moram no exterior o direito, por exemplo, nos Estados Unidos você tem uma comunidade muito grande de brasileiros. É como se os 500 mil brasileiros que vivem nos Estados Unidos pudessem eleger entre eles um deputado e um senador para atuarem em Brasília defendendo os seus direitos. É isso que a Itália faz. Bom, na prática você é candidato na América Latina, América do Sul, isso. América do Sul, para o cargo de senador na Itália. Na Itália, em Roma, exatamente. Em Roma. Com os mesmos poderes. Eleito por quem? Pelos cidadãos italianos que moram na América do Sul e aqueles que têm dupla cidadania aqui na América do Sul. Ou seja, qualquer um pode votar. Qualquer um, ou italiano ou quem tem dupla cidadania. Muito bem. Quando será a eleição? A eleição na Itália se dá no dia 4 de março, que é o primeiro domingo do mês de março. Mas no exterior, em todos os países que têm esse tipo de votação, ela acontece 10 dias antes. Portanto, ela se encerra entre o dia 20 e 22 de fevereiro de 2018. E ela começa que dia? É interessante a eleição porque as pessoas recebem a cédula na sua casa. Sim. E devem começar a receber por volta do dia 15 de fevereiro. Recebem duas cédulas, uma para votar para deputado e uma cédula para votar para senador. Provavelmente depois do carnaval as pessoas vão estar chegando, vão estar pensando o seu voto e, na sequência, vão colocar no correio, porque é uma carta pré-franqueada e ela chega no consulado italiano. Depois, todas essas votações são enviadas para Roma, onde lá você faz a apuração dos votos no dia 4 de março. E aí o Brasil tem a chance de ter um senador brasileiro em Roma. Tem a chance de voltar a ter, porque o Brasil até recentemente teve, é o nosso companheiro Fausto Longo, que agora concorre a deputado federal, não concorrerá mais como senador,
E eu coloquei o meu nome à disposição, representando os brasileiros da América do Sul para representar o território na Itália. Qual a sua plataforma? Se for eleito senador, o que é que você vai defender? Olha, o parlamentar que é eleito na circunscrição do exterior, ele tem muito a ver com essa relação bilateral Brasil-Itália. E todo mundo conhece as famosas filas do consulado que giram o quarteirão na Avenida Paulista. Os italianos ficam bravos com a fila, os brasileiros que querem ser cidadãos italianos ficam bravos com a fila, e algo precisa ser feito. Se você considerar que no nosso país vizinho, na Argentina, você tem uma população 4 vezes menor, mas você tem 50% a mais de cidadanias na Argentina, tem alguma coisa que não está batendo, tem algo que está errado. E aí a gente defende o seguinte, que o governo italiano não pode considerar o cidadão que mora no exterior, principalmente o brasileiro, que quer ser ítalo-brasileiro, não pode ser considerado como um cidadão de segunda classe, como vem acontecendo. E esse enfrentamento é um enfrentamento político. Não basta dar dinheiro para o consulado, que eu acho que é importante, tem que ter recursos. Ninguém defende, nenhum dos candidatos ao Senado vai defender, não queremos recursos para o consulado em São Paulo. Todos defendemos isso, mas eu defendo uma ação política junto ao governo central para enfrentar a questão. Quais são as suas outras plataformas? Olha, presidente, tem uma questão aí, que é a questão da imigração, que é uma questão latente em toda a Europa, em especial nos países do Mediterrâneo, em especial na Itália. Eu posso lhe dizer que eu sou imigrante, imagino que a sua família também seja uma família de imigrantes. Portanto, eu defendo que a Itália seja para todos. Itália per tutti. Mas nesses todos tem que ter também os italianos. E, mais uma vez, o governo italiano não enxerga os italianos que moram no exterior para fazer parte deste contingente de imigrantes. Se a gente retornar aqui na história, esse programa defende a indústria nacional, a gente recordar nos anos 80 e 90, os japoneses do processo de industrialização das indústrias automobilísticas chamaram aqueles chamados decassegues, ou seja, eles buscaram os filhos dos japoneses que tinham saído do Japão para lá terem a oportunidade de trabalho e de convivência com as suas famílias. Então, o governo japonês olhou para os japoneses que estavam no exterior e os trouxe de volta. O governo italiano precisa enxergar a coletividade italiana que mora no exterior, porque existem muitos que certamente têm o desejo, o sonho de retornar à pátria amada. Ou seja, valorizar cada vez mais o italiano que mora no exterior. A Itália, presidente, eu tenho certeza no que eu vou lhe afirmar. A Itália jamais seria o que ela é hoje em termos internacionais, não fôssemos nós, os italianos, que moramos no exterior para difundir a sua cultura, a sua moda, para difundir a sua gastronomia, as suas músicas, a sua italianidade. Portanto, respeito aos italianos que moram no exterior e fazem a Itália grande. Qual outra plataforma? Olha, presidente, eu diria que tem a grande questão polêmica dos direitos civis. Quando a gente fala, por exemplo, de Emmanuel Macron, que é o presidente da França, certamente o senhor ouviu falar, o senhor conhece, sabe quem é. Mas se eu lhe perguntar quem é o presidente da Itália, poucos sabem quem é o presidente da Itália. Por quê? Porque ele não foi sufragado, ele não passou pelo voto popular. Acredite o senhor, se quiser ou não, o presidente da República Italiana, no século XXI, é eleito indiretamente. E isso faz uma diferença tremenda. Basta lhe dizer que nos últimos 70 anos, a Itália teve 67 primeiros ministros. É uma média de 1 ano e pouquinho para cada um. Esse 1 ano e pouquinho é porque o Berlusconi ficou muitos anos no poder como primeiro-ministro. De maneiras que a Itália precisa de estabilidade. E para ter estabilidade, precisa ter um nome que seja o chefe de Estado eleito pelo povo. A França é um exemplo disso. É um país parlamentarista, tem primeiro-ministro e tem presidente da República. O presidente é eleito pelo voto direto, pelo povo, pelo cidadão, e o primeiro-ministro é eleito pelo parlamento. Eu não vejo nenhum conflito nessas duas questões poderem conviver. E eu, estando no parlamento italiano como senador, vou propor uma emenda constitucional para que o cidadão, que não é que pode votar, o cidadão quer votar. Se eu perguntar para cada 50 italianos, 48 querem votar para presidente. E aqui o Brasil já ensinou, se o povo quer,
o povo pode. Isso vale para o Brasil, isso vale para a China, isso vale para a Itália, isso vale para qualquer país do mundo. O povo tem que ser soberano. Agora, dentro desse cenário todo, qual a vantagem do eleitor brasileiro ou da América do Sul ter o seu representante? Olha, a vantagem, presidente, é que nessa relação de um representante do exterior no parlamento italiano, você tem aqui representar ali as maiores comunidades. As maiores comunidades na América do Sul são a comunidade, em primeiro lugar, argentina e depois a comunidade brasileira. Então é importante que desses contingentes eleitorais saiam nomes para representar estas populações. Esses nomes são aqueles que têm ligação direta e que representarão os anseios desses grupos no parlamento italiano. Portanto, imprescindível que o Brasil, que é a maior força da América do Sul, tenha uma representação no parlamento. É importante que as pessoas possam votar, porque nas últimas eleições apenas 1/3 dos eleitores compareceu para votar, ou seja, fez o seu direito de escolha. 2/3 não votaram. E se os brasileiros não votarem, a Argentina poderá fazer 2 cadeiras de senador reservadas para a região da América do Sul. Por isso é importante que nós tenhamos os brasileiros disputando o processo e os eleitores ítalo-brasileiros também participando e votando. Bem, me parece que um dos temas que foi abordado é que no Congresso italiano você só pode entrar se for convidado por um parlamentar. É isso mesmo? Como é que é esse... É muito difícil a gente entender isso aqui na América do Sul. Mas a Casa do Povo, que deveria estar aberta a todos os cidadãos, infelizmente na Itália não está aberta aos cidadãos. Os cidadãos não podem livremente chegar e falar: eu queria entrar no parlamento e assistir uma sessão, como acontece no Brasil, nos parlamentos de quaisquer níveis, no municipal, no estadual ou no parlamento federal. Isso é uma coisa que é um retrocesso que a gente precisa corrigir. Nós precisamos modernizar o parlamento. O cidadão, se não for convidado por um deputado ou por um senador, não pode entrar no parlamento. Se ele entrar, ele tem que ter os seus documentos retidos, ele tem que ter o seu celular retido, ele passa por uma revista absolutamente além do necessário. Não existe acessibilidade no parlamento italiano. Se você imaginar que é um prédio histórico, as pessoas não podem encostar no prédio, porque senão corre o risco de serem presas pelos carabinieri, ou seja, pelos policiais. E existe a lei da mordaça contra o povo, que ao assistir uma sessão não pode se pronunciar favoravelmente ou contrariamente àquilo que o parlamentar fala. Quer dizer, essa é a democracia italiana que nós temos, mas será que é essa democracia italiana que nós queremos? Por isso, eu peço o seu voto e a sua oportunidade para estar em Roma, fazendo as mudanças que o parlamento precisa, exige e merece. Bom, e como é que ele pode votar? Porque o povo é maravilhoso, viu, presidente? O povo italiano é maravilhoso. O senhor sabe, o senhor conhece a Itália, dúvida, né? um país abençoado por Deus nas suas naturezas, nas suas belezas naturais. É um país de uma gastronomia ímpar, um povo acolhedor. Não merece passar por isso. Agora, quem quiser votar a seu favor, quiser ter um representante lá em Roma no Senado, como é que ele faz? Ao receber a cédula de Senado, deve, em primeiro lugar, escolher o partido. O nosso partido é um partido de centro, é o Civica Popolare. Então, coloca assim... Qual é o partido? Civica Popolare. Sim, okay. E aí você coloca um X com caneta azul por sobre o símbolo do Civica Popolare e ao lado você deve escrever numa linha que tem ao lado o sobrenome do seu candidato. No meu caso é o Treza, Trezza. Escreve Treza com caneta azul e boa votação. E boa eleição. E boa eleição. E boa vitória, e boa representação. Presidente, nessa eleição nós já ganhamos. Não é sob o ponto de vista eleitoral, mas nós já ganhamos pelo fato de colocar estas questões no debate. Eu queria lhe agradecer publicamente por tratar de questões nessas eleições para o parlamento italiano que em outras eleições jamais foram tratadas. Seu programa dá uma contribuição para o avanço da democracia na Itália. Nós sempre defendemos a democracia e é um espaço aberto a todos. E é um privilégio tê-lo aqui, colocando temas em defesa da democracia e da liberdade. Fernando Mauro Treza, te desejamos muito sucesso. Tomara que a gente tenha agora
em fevereiro a sua eleição e que o Brasil estará muito bem, não só o Brasil, mas a América do Sul estará muito bem representado, porque afinal de contas você é um pequeno empresário, você é jornalista, você vive no Brasil, conhece a América do Sul inteira e eu tenho certeza que fará uma belíssima representação em Roma em defesa dos interesses dos ítalo-brasileiros e ítalos da América do Sul inteira. Presidente, só para dizer uma coisa, agradeço demais a oportunidade e diria o seguinte, é importante nós termos um brasileiro lá, e especialmente brasiliano de nascita, italiano de core. Brasileiro de nascimento, mas italiano de coração. Vamos a Roma. Teresa, sucesso. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.